Glória a Deus, voltamos aqui para falar daquilo que é mais importante dentro do programa, que é a palavra de Deus. E olha, essa mensagem, no dia que eu li, puxa, é tão interessante a palavra de Deus, que a gente está lendo a palavra de Deus o tempo todo, e às vezes a gente passa por detalhes. Então a gente faz a leitura da Bíblia, mas também é bom que a gente preste atenção até no que a gente está lendo. E quando eu li isso aqui, aí eu até comentei com a minha esposa, e a reação dela foi a mesma minha, de ficar parado um tempo para entender aquilo que ouvimos. Mas o Espírito de Deus faz entender. A gente lida com pessoas, né? A gente trata de vidas, pessoas com vários tipos de problemas, e não tem outra forma de tratar se não for pela palavra, com a palavra, com o pão da vida. Jesus é o pão da vida. E não tem outra forma de a pessoa mudar se não for pela palavra. Sem mim, nada podeis fazer. Então não é pela força, não é pela violência, mas pelo Espírito de Deus. Foi quando então eu li isso aqui. Está aqui na folhinha, mas está na Bíblia Sagrada. Isso aqui foi meu estudo na igreja. É João 13, 27. João 13, o versículo é o 27. Foi logo aquele momento de Jesus reunido com os discípulos, né, na ceia, na Santa Ceia. A Bíblia diz que eles estavam ali reunidos com o Senhor Jesus. Dali mais um pouco, Jesus seria traído por Judas, seria preso pelos soldados romanos, iriam maltratar Jesus, como aconteceu, crucificar Jesus, e ele então morreria. Então Jesus estava ali com eles, e em certo momento em que todos estavam reunidos, o versículo 27 diz assim: e logo que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. E logo que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então, na hora que eu ouvi isso aqui, eu parei, porque o pão representa Jesus. Aqui é uma representação de Jesus, o pão da vida. E eu fiquei assim meio temeroso. Comeu o pão e o diabo entrou nele. Na hora o Espírito Santo me fez lembrar da passagem da Santa Ceia, que a gente tanto lê nas Santas Ceias. Quando a Bíblia Sagrada diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Sabemos que Judas era o traidor. Alguém diz assim: puxa vida, a palavra não podia ter tocado nele para ele não fazer aquilo? Com certeza a palavra tem poder. Eu falei que a palavra não tem nada que impeça a palavra de Deus. Porém, se a pessoa não quiser ouvir a verdade não liberta, não. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer, reconhecer, respeitar aquela palavra. Qual é o problema? Que eu quero que você entenda aqui. É que a palavra tem sido pregada. Deus tem dito para você o que é certo, Deus tem dito para você o que é errado. Deus pegou Adão e disse: olha, Adão, de toda árvore que tiver no jardim, você vai comer livremente, menos da árvore que está no meio do jardim. Dessa você não vai comer, porque o dia que comer, morre.
E o que o Adão fez? Comeu. Mas não foi dito a ele, não foi explicado a ele, não foi ensinado que ele não podia comer daquela árvore, podia comer de qualquer outra. Uma infinidade de outros frutos. E ele ficou obcecado por aquele. Comeu, Deus não vai impedir. O direito de escolha é meu. O direito de escolha é seu. Se você escolheu quebrar a cara, vai quebrar a cara. Deus não impede na minha decisão, mas me alerta. Com certeza a palavra vinha falando com Judas, como falou com os outros. Às vezes a pessoa não quer ouvir o que Deus tem para dizer. Quantas vezes o pastor está na televisão, missionário Soares, ou está na igreja, e o pastor fala do perdão. A pessoa está pronta para ouvir todo tipo de mensagem na igreja. Mas essa mensagem, essa é complicada. Ou o pastor só fala disso. Não tem outra mensagem? O pastor só fala do perdão? Ou o pastor só fala do dízimo? Ou o pastor só fala de casamento? Ou o pastor fala de... Não tem outro assunto? Então, o coração está fechado para aquele assunto. Então, a pessoa se torna indigna. O Judas, logo que comeu o pão, Satanás entrou nele. Mas será que ele não comeu o pão outras vezes? Será que ele não participou de outras refeições com Jesus? Teve uma vez que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Eles estavam com Jesus, eram discípulos, também comeram. Por 2 vezes teve essa multiplicação mostrada na Bíblia. Ele comeu o pão, Satanás entrou nele. A gente tem que tomar cuidado, porque, como eu disse, o pão está sendo pregado agora, neste exato momento. E não adianta querer tapear Deus, como Adão tentou. Adão comeu o fruto, e quando ele ouviu a voz de Deus no jardim, ele se escondeu, porque estava nu. Aí o que ele fez? Pegou folhas e fez roupas para ele, para dizer para Deus, não, está tudo bem, Senhor, estou vestido com folha. Tem gente que tenta tapear a felicidade dele com alguma coisa, tenta aparentar estar bem, tenta aparentar estar santificado, firme. A gente não consegue enganar Deus. Eu vou parar aqui, a gente continua amanhã a mensagem. Quero falar um pouco dessa passagem de Gênesis do Adão.